Você acompanha agora o podcast Enquete do Dia com o Padre João Carlos. Todas as dioceses estão emitindo notas e orientações sobre como participar nesse grande mutirão de prevenção à disseminação do vírus Covid-19. Dom Valmor de Oliveira, que é arcebispo de Belo Horizonte, também presidente da CNBB, é uma dessas vozes. Amados irmãos e amadas irmãs, saúde e paz. A pandemia do novo coronavírus avança no Brasil e por isso mesmo somos todos convocados a dedicar maior atenção às medidas de prevenção da doença. Depois de anunciar uma série de medidas, o arcebispo Dom Valmor de Oliveira fez recomendações em relação às notícias falsas, a boataria nas redes sociais. Importante redobrar cautela para não compartilhar notícias falsas, fake news. A mentira, além de prejudicar o enfrentamento da doença, gera pânico, agravando a situação. Nesse sentido, oportuno é checar cada informação recebida pesquisando em outras referências. O arcebispo chama a atenção para a necessidade de se criar momentos de oração, de enfrentar a crise com a oração. Vamos intensificar nos modos possíveis a promoção de momentos de oração e preces a Deus para que nos livre deste e de muitos males que atentam contra a vida na sociedade, fortalecendo os agentes e profissionais da saúde para que realizem tudo o que for necessário para superarmos a ameaça do coronavírus e de outras enfermidades. O arcebispo Dom Valmor de Oliveira vê nesse momento um chamado da campanha da fraternidade. Somos convocados à solidariedade, a darmos genuíno testemunho cristão a partir de atitudes inspiradas na parábola do bom samaritano, conforme nos pede a campanha da Fraternidade 2020. Fraternidade, vida, dom e compromisso. Não podemos ser indiferentes. Em vez disso, diante dos que sofrem, devemos aprender a ver a dor do outro, reconhecê-la, sentir compaixão e cuidar. Oportunas e interessantes as reflexões também do padre Joãozinho, escritor e cantor. Estamos unidos em oração diante dessa pandemia do coronavírus. Certamente é uma das maiores ameaças que a humanidade já sofreu de maneira global nos últimos tempos. E ela tem 3 características muito curiosas. A primeira é a baixa letalidade. Não mais do que 3,7% das pessoas que contraem o vírus vêm a morrer. O que já é muito, uma só pessoa já seria demais. A segunda característica é que é muito fácil o contágio. Isso faz com que aumente o número de pessoas infectadas e algumas até assintomáticas, e que passam a transmitir o vírus sem mesmo saber. Então, a solução mais eficiente, as autoridades sanitárias do mundo já descobriram, é, durante um tempo, impedir a disseminação do vírus, o contágio em massa, por meio de uma quarentena. Isso significa que nos próximos dias, sei lá, 15 dias, talvez um pouco mais, estaremos de castigo, não é? A humanidade vai estar de castigo. Já é assim na Itália, foi assim na China, é assim radicalmente na Espanha, será assim no Brasil. Isso faz com que a ameaça da pandemia do coronavírus nos dê a oportunidade de ficarmos um pouco mais juntos. Famílias que nunca se encontravam vão ter que se encontrar. Quem sabe não seja a oportunidade de marido e mulher terem aquele diálogo. Quem sabe não seja a oportunidade de filhos se reconciliarem com seus pais, de irmãos novos e mais velhos se encontrarem de novo e rezarem um pouco juntos. Será que não é a ocasião
já que talvez você não seja prudente você ir naquela missa lá na paróquia, assistir pela televisão, participar por algum meio digital, mas rezar o terço em casa, rezar um pouco mais nesse tempo de quaresma. Fica a dica, vamos transformar essa quarentena em quaresma. E que Deus nos abençoe e nos livre do mal. Ouvimos o escritor e cantor Padre Joãozinho. E é a sua hora de participar. Eu pergunto se essa ameaça do coronavírus está mexendo com você e com a sua família. Você participa pelo Facebook, liga para cá ou participa também pelo WhatsApp. Essa ameaça do coronavírus está mexendo com você e sua família? Para participar do programa, solicitar a meditação ou pedir oração, entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 81 3224 9284 ou pelo WhatsApp 819 9964 4899. Quem está chegando? Luiz Gonzaga, falando do Rio de Janeiro. Oi, Luiz Gonzaga. Padre João Carlos, sou comerciante, falo aqui da Rocinha, Rio de Janeiro. Seja bem-vindo. Padre, está muito preocupante. O vírus que está no nosso país está se cumprindo as profecias. É de dar medo, sim, é de assustar, mas infelizmente vamos enfrentar, pois somos todos filhos de Deus e Ele nos protegerá. Essa é uma boa atitude, Luiz Gonzaga. Confiança em Deus. Obrigado pela participação. Saúde para todos os ouvintes. Muito obrigado, que Deus o abençoe. Diano Souza, em Serrinha, Fortaleza, Ceará. Padre João Carlos, essa pandemia, no começo eu fiquei mais assustada, mas agora estou mais calma, graças a Deus, há muita oração, e a gente tem que manter a calma, né? Rezar e confiar em Deus e praticar os métodos que são ditos para a gente não pegar isso. Inclusive eu estou gripada desde ontem, mas Deus é maior. De fato, está chegando a temporada de gripe, e não é qualquer gripe que é o coronavírus, né? É bom não entrar em pânico, é isso mesmo. Saúde para todos nós. Muito obrigado, Deus abençoe. Ricardo do Rego Barros, em Recife, bairro de Boa Viagem. Oi, Ricardo. Padre João Carlos, sua bênção. Deus o abençoe. Sobre a gripe do vírus coronavírus, Covid-19, o que eu tenho a comentar é assim: para o Brasil, que tem hoje mais de 210 milhões de habitantes, a quantidade de pessoas infectadas confirmadas chega a 0,0005% da quantidade de pessoas. Então, eu acredito que exista mais uma paranoia popular do que uma pandemia propriamente dita. O problema real, Ricardo, é que se trata de uma gripe perigosa que não se tem conhecimento ainda exato dela, nem a vacina para contê-la, e que ela se dissemina de uma maneira assim prodigiosa. Isso é muito preocupante. O outro dado é que nós estamos num mundo globalizado e tudo tem repercussão mundial. Porque as pessoas estão chegando de viagem da Itália, da Espanha ou da própria China, elas têm uma possibilidade do governo simplesmente isolar aqueles aviões, fazer os exames e isolar as pessoas que estão contaminadas, né? Para a grande população, para a grande massa da população brasileira, em especial aqui o Recife, onde eu resido, eu acho que a quantidade de pessoas que tem aqui são 7, se não me falha a memória hoje, falando assim, e eu acho que não tem uma quantidade assim de desespero. De fato, é só pensar na dengue, que parece muito mais séria e muito mais letal, que já matou diversas pessoas nesse ano no Brasil, mas não teve a mesma comoção. A gente tem que manter a calma e a sensatez, e confiar em Deus, né, principalmente, porque Deus está acima de tudo. Sem dúvida, manifestações de desespero é falta de fé, falta de confiança em Deus. A gente pode muito bem com a fé em Deus
e com os cuidados necessários que se deve ter sempre qualquer gripe, nada mais é o coronavírus que uma gripe, né, que atinge mais as pessoas idosas, não atinge crianças nem jovens, é mais pessoas idosas que podem vir mais fácil e causar algum dano. Eu acho que pode pegar todo mundo. Agora, é claro que enfermos e idosos, esses precisamos ter mais cuidado com eles. Mas isso é tudo questão de controle sanitário, né, da prefeitura e dos estados, né, e do Brasil como um todo, e conter a disseminação daquelas pessoas que chegam de viagem, né? Se por exemplo, o turista canadense que desceu no Porto do Recife, se tivesse uma saúde sanitária responsável, não teria deixado os turistas descerem assim, sem mais nem menos. Teria feito pelo menos uma inspeção de rotina mais detalhada. Digamos que há muito a aprender. A população civil, as autoridades sanitárias, as autoridades políticas. Ricardo, muito boa a sua contribuição. Muito obrigado. E muita gente falando aqui pelo Facebook e pelo WhatsApp. Maria da Glória Ferreira, em Santos Dumont, Minas Gerais. Padre, estou apavorada com esse vírus. Já chegou aqui na minha cidade. Tem algumas pessoas suspeitas do hospital. Tenho rezado muito pedindo ajuda e proteção de Deus para mim, para minha família e para toda a humanidade. E fazendo a prevenção necessária. Minha cidade não tem recursos nenhum para tratar desse vírus. Patrícia Mamed está na cidade do Porto, em Portugal. Padre João Carlos, aqui em Portugal, ainda não estamos em quarentena, mas a situação está triste. Nos mercados já falta comida e água. Já foram encerradas as atividades que têm aglomeração, tipo escolas, igrejas e tal. Nos mercados entra de 3 em 3 pessoas, tipo se sair uma pessoa, entra outra. E muitos produtos estão em falta. Já não se encontra máscara, luvas e nem álcool para vender. As coisas não estão fáceis, mas não nos pode faltar confiança. Você acompanhou o podcast Enquete do Dia com o Padre João Carlos. Oferecimento: Associação Missionária Amanhecer. Ama, evangelizando nos meios de comunicação social.